Bom dia, Eja, tudo certo? Bom, são 11 da manhã, estou aqui no horário de aula da turma do matutino, e como eu fiz na semana passada, eu vou gravar um resumo dessas duas últimas aulas para complementar o conteúdo que a gente está em andamento desde o início do ano. Então, no primeiro vídeo, que ficou mais longo, né, ficou com cerca de 17 minutos por conta do excesso de conteúdo, nós falamos sobre o que de fato é a sociologia, sobre as instituições sociais e sobre a socialização. E agora nós temos dois autores que são considerados os pais da sociologia, então a gente vai falar um pouquinho sobre eles para complementar essa primeira parte, esse primeiro bimestre, né, o primeiro mês do nosso bimestre, e finalizar esse primeiro momento agora, então, com uma atividade que eu vou mandar em seguida para vocês também. Essa atividade é online, ela vai ser bem tranquila de ser realizada, são só questões objetivas, e vocês vão receber o link, e dá para responder no próprio celular mesmo, né? Então, lê a questão, marca ali a alternativa que vocês consideram a correta. No final do questionário, são 10 questões, vocês vão ter a opção de envio, eu já vou receber isso automático com os acertos e com os erros de vocês. Vocês vão receber também um relatório, né? Vão poder acompanhar os erros e os acertos, e aí essa atividade vai me servir de base para conseguir aí verificar o quanto que vocês estão acompanhando ou não esse conteúdo até o momento. Tá bom? Se for necessário, claro, a gente vai fazer uma reposição, a gente faz uma nova atividade de revisão também desses conteúdos, mas já está valendo aí nota, então, de avaliação que o semestre está andando, né? Precisamos seguir em frente também, ok? Então, o vídeo aqui é o resumo das duas aulas da semana 4 e da semana 5, e a atividade, então, são 10 questões, valem 5 pontos, corresponde, então, a essas 5 primeiras semanas de aula, beleza? Então, esse vídeo vai ser mais curto, eu vou tentar ser mais objetiva, porque são duas questões mais pontuais também para a gente tratar. Então, quando a gente fala, né, a respeito de Auguste Comte e de Émile Durkheim, nós estamos falando de dois autores franceses que são, então, como eu disse, né, considerados os pais da sociologia e que vão iniciar esse percurso dessa nova ciência com o objetivo de reorganizar a sociedade a partir da Revolução Industrial. Então, se a gente voltar lá nas aulas de história, né, se a gente lembrar o que aconteceu no final do século XIX, e aí a gente está falando, né, do surgimento das cidades, do surgimento das fábricas, das relações de trabalho que eram relacionadas mesmo com base nos donos dessas indústrias, né, e nos trabalhadores que eram absolutamente explorados dentro dessas relações, a gente está falando de um período muito convulsivo, né? Nós estamos falando de um momento histórico em que muitas mudanças estavam acontecendo e que as coisas precisavam ser reorganizadas. Então, essa história, ela começa, na verdade, um pouco antes, né? Vai começar lá com o final da Idade Média, com o Renascimento, com as revoluções burguesas, né? Especialmente a Revolução Francesa, quando a gente tem a queda das nobrezas, né? A queda das monarquias, e a gente começa a ver o surgimento de uma nova classe social que vai ser chamada de burgueses. E esses burgueses, então, vão ser esses sujeitos que vão viver na área urbana e que vão passar a enriquecer e a modificar o seu status social e a sua condição de vida justamente por conta dessas condições da industrialização e da urbanização. Do outro lado, a gente tem os operários, né, os proletários, a gente vai ter esses trabalhadores braçais, e essas pessoas não conseguiam atingir a mesma posição, não conseguiam se desenvolver economicamente, muito menos enriquecer. Trabalhavam muitas vezes de 15 até 18 horas por dia nas fábricas, as mulheres, as crianças, né, nenhum deles tinha nenhum tipo de condição de trabalho, né, de direitos trabalhistas, conforme a gente tem hoje nas nossas legislações ocidentais. E aí o que acontece, né? É esse grupo de trabalhadores que começa a se revoltar diante das condições de vida nas cidades. Então, falta de saneamento básico, muitas vezes a fome, né? Os locais de moradia não eram apropriados e as relações de trabalho também eram muito precárias.
Então, a gente começa a visualizar, né, nesse momento histórico, situações de levantes populares, do surgimento dos sindicatos, né, a galera metendo fogo nas fábricas mesmo. E aí, esses burgueses, né, o grupo de intelectuais que fazia parte desses burgueses, começa a pensar, gente, espera aí, né, a gente precisa reorganizar essas relações, a gente precisa garantir que essa sociedade, né, que essa nova estrutura social que garante o enriquecimento e que garante o poder, seja estabilizada. A gente tem que sair desse momento, dessa mudança tão confusa e reorganizar as coisas e estabilizar as coisas. Então, o Auguste Comte, né, vai ser o primeiro cara a pensar a sociedade como um objeto de estudo científico. E ele vai desenvolver a partir do positivismo, né, que é uma corrente filosófica que vem lá da filosofia, com essa base de observação da realidade, né, de uma metodologia científica, de uma abordagem dos estudos sobre as pessoas, os indivíduos, os grupos sociais, as relações entre os sujeitos, né, com as instituições e com a sociedade como um todo, muito próximo, né, muito parecido com os métodos e os procedimentos científicos que já eram realizados pelas ciências biológicas. Então, ele começa a desenvolver uma perspectiva científica que vai relacionar a sociedade da mesma forma que a gente viu o desenvolvimento das formigas, das abelhas, dos mamíferos, né? Então, se os leões na floresta tinham um relacionamento de grupo social, isso podia ser observado e explicado, isso quer dizer que os grupos humanos também poderiam passar pelo mesmo processo. Então, é assim que surge a sociologia, como uma tentativa de pensar a sociedade e pensar a relação entre os sujeitos a partir de um método científico, tá? E ele vai chegar à seguinte conclusão, né, que essa sociedade, para ter uma continuidade adequada, né, para que esses conflitos sociais deixassem de ocorrer, seria necessário que houvesse uma reorganização com base em dois conceitos, né? E eu acredito que isso está lá no outro vídeo também, já falei rapidamente sobre isso, né? Dois conceitos que são muito familiares da gente, porque eles estão inclusive na nossa bandeira. Então, o Comte vai dizer que as sociedades dependem da ordem e do progresso, né? Então, a ordem é a organização das leis, das estruturas do trabalho, das instituições, né? Então, cada instituição, como a família, a escola, a religião, o Estado, o próprio trabalho, tem a sua função e os indivíduos devem respeitar e responder a regras, normas, né, valores, para que esse convívio seja estruturado e estável. Com base nessa estabilidade, nessa ordem, a gente começa a ver essa sociedade progredir. Então, a gente pensa na estabilidade, na manutenção da estabilidade e também na dinâmica, né, no desenvolvimento de todas essas relações em nome do progresso. Ok? Então, em termos históricos, é importante a gente considerar isso, que a sociologia nasce junto com o capitalismo, nasce a partir das revoluções científicas no desenvolvimento do pensamento humanista, né, do desenvolvimento das novas perspectivas que colocam o desenvolvimento do homem e das sociedades no centro do pensamento, né, diferente de antes, que a religião, né, a Igreja Católica sustentava, né, a lógica de se pensar as relações dos indivíduos. Então, tudo estava muito baseado, né, naquilo de que o que acontecia socialmente era desejo de Deus, era da vontade de Deus. Agora, a gente começa a considerar que o que acontece na sociedade é da vontade dos homens, né? Então, nesse sentido, as leis organizam justamente, né, uma vontade coletiva para que essas sociedades se desenvolvam. Beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, segundo o autor, é o Émile Durkheim, que vem muito próximo, né? Ele é contemporâneo do Auguste Comte, e ele vai trazer um conceito fundamental, né, para estruturar o que ele vai chamar do método sociológico.
né? Então, quando ele define as regras do método sociológico, ele vai dar ênfase também a essa necessidade de um distanciamento do pesquisador para com a sociedade, né? De olhar para essa realidade como um objeto real, material, né? Não é porque nós somos indivíduos que pensamos, que sentimos, que temos emoções, né? Que tudo isso é abstrato. Na realidade, isso está materializado nas nossas relações e no papel que nós desempenhamos no nosso dia a dia. Então, quando a gente considera, né, que eu sou mulher, sou professora, sou mãe, filha, né, participo de uma comunidade religiosa, tenho um papel dentro da escola, tenho um grupo de amigos, em cada um desses ambientes a gente consegue começar a reconhecer quais são as nossas funções, qual é o papel que a gente desempenha e quais são as regras e normas que a gente precisa cumprir. Né? É fácil pensar isso quando a gente considera o churrasco com os amigos e a nossa atividade profissional e percebe que nós temos posturas diferentes em cada um desses momentos. Né? Então, essas regras sociais, que muitas vezes não estão escritas em lugar nenhum, elas são interiorizadas, a gente aprende desde criança como se comportar socialmente, né? E somos influenciados, então, diretamente pela sociedade, tá? E essa influência, né, o que o Durkheim vai falar que realiza de fato essa formação do indivíduo como um sujeito social, é o conceito de fato social. Então, o fato social, ele tem três características, tá? Ele é geral, ele é exterior e ele é coercitivo. Ou seja, ele não depende da minha vontade, ele atinge todos os indivíduos de uma coletividade e ele vem como uma forma de imposição. É uma obrigatoriedade que pode não estar prevista na lei, mas a gente sente o peso disso e nos comportamos de acordo com as regras que a sociedade nos exige, né? Vou dar um exemplo sobre isso, vai ficar bem fácil, bem claro de entender, né? Que é justamente o casamento, né? Nós não temos mais na legislação brasileira, já tivemos, né? Em posições de texto de lei mesmo, a obrigatoriedade das mulheres se casarem, né? Hoje a mulher tem o direito de escolher se ela quer se casar, se ela não quer se casar, se ela quer casar com homem, quer casar com mulher, se ela quer ser mãe antes de se casar. Então, existe uma liberdade para que eu, enquanto indivíduo, tome decisões diante dos valores sociais. No entanto, né, como esses valores eles são coletivos, né, eles são gerais e eles são exteriores, ou seja, eles vêm de fora para dentro, eles vêm da sociedade para o indivíduo e estabelecem então uma coerção, estabelecem uma força. É por isso que a gente vai ouvir lá no churrasco da família, né, no almoço de domingo, a pergunta: ah, mas e aí, os namoradinhos? Né? Quando a gente ouve esse tipo de pergunta, a gente está justamente sentindo o peso do casamento como um fato social, como uma cobrança da coletividade sobre o papel que se deve cumprir diante da formação de uma nova família. Né? Então, eu posso decidir que eu não vou me casar, no entanto, eu vou sofrer consequências ou questionamentos a respeito dessa decisão, ok? Então, a gente pode continuar, né, nesse mesmo exemplo, pensando o seguinte, né, às vezes a pessoa namora há muitos anos, há muito tempo, né, aí rola aquela pergunta assim, ah, mas você está enrolando a menina, quando que vocês vão casar? Não pediu em casamento ainda, nem noivaram, né? Ou então, quando o casal já se casou efetivamente, no civil, no religioso, né, e demora um pouco para ter filhos, a família de novo vai ter esse posicionamento, né, da exigência de quando que vocês terão filhos. Vocês não estão pensando, né, em abrir a fábrica, né? Então são várias perguntas, várias brincadeiras que na realidade elas têm um tom muito pesado com relação a esse fato social, a existência do fato social, tá? Então, a gente pode considerar, por exemplo, né, trazendo agora efetivamente para a realidade contemporânea, a própria pandemia como um fato social, né? Embora tenha alterado, né, o momento que ela surge, ela altera diretamente as nossas relações, o nosso cotidiano, a nossa rotina, mas depois de um ano, né, que a gente está acostumado já a sair de casa de máscara, a
né, ter todo esse convívio com o uso do álcool em gel, de ligar o noticiário, ver uma série de notícias correlacionadas aí à catástrofe da saúde pública, né, nós passamos a ter um cotidiano condicionado à existência da pandemia. Então, além, né, pensando nesse exemplo do casamento afetando diretamente a vida do indivíduo, a pandemia, da mesma forma, nos ativa, né, uma série de comportamentos e de exigências que faz com que ela também seja, né, exterior, geral e coercitiva. São vários exemplos, a gente pode pensar em muitas coisas, como, por exemplo, o próprio futebol, né, eu posso não gostar de futebol, posso não acompanhar time nenhum, né, não ter muita paciência, mas quando chega a Copa do Mundo, né, a gente inclusive tem feriados nacionais, né, o comércio fecha, as pessoas vão para casa para assistir os jogos do Brasil, né, então isso também se constitui nessa ideia de generalidade, de exterioridade, de coercitividade, que o Emily Durkheim vai falar a respeito, né, então, do que sustenta as nossas relações enquanto sociedade. Tá bom? Tem mais questões aí, tem mais desdobramentos a respeito dessa perspectiva do fato social, mas por hora isso é suficiente. A partir da semana que vem, vou retomar Durkheim para falar a respeito das solidariedades e como que isso atua também nas nossas relações de trabalho, ok? Mais uma vez, gente, fico à disposição para tirar dúvidas, né? Podem me chamar no WhatsApp, pode me mandar mensagem no Classroom, no Mural também, e façam a atividade, é uma atividade avaliativa, vale nota, beleza? Estou aqui para tirar dúvidas, para conversar com vocês também. Um beijo, até a próxima.